Fala pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui na aula de hoje para falar sobre bioacumulação. Como eu já falei para vocês antes, essas aulas vão ser basicamente uma retomada do que a gente viu em sala de aula, mesmo porque vocês não acessam tanto essa plataforma, que é um pouco ruim. Mas de certa forma vocês vão conseguir ter esse backup, vamos dizer assim, da aula e vão conseguir estudar sempre que for necessário. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Primeiro, vamos entender o que é bioacumulação, né? Vamos rever alguns conceitos de níveis tróficos também, como vocês devem ter visto lá no primeiro ano. Cadeia alimentar, teia alimentar, níveis tróficos e etc. Tá? Tudo isso é muito importante para a aula de hoje. Deixa eu dar uma arrumadinha na minha webcam. Pronto, agora acho que melhorou. Vamos contextualizar e conceituar a bioacumulação e vamos entender como avaliar os riscos à saúde e ao ambiente, considerando a composição e a toxicidade de diferentes produtos, como também o nível de exposição a eles. A gente vai entender isso mais para frente. Tá? Então, nós temos um texto aqui. Peço que vocês pausem o vídeo e leiam o texto, tá? Sei que a minha câmera está na frente, mas não é nada que comprometa a leitura do texto. É importante vocês entenderem. Mas, resumidamente, é um texto retirado do Jornal da USP, onde ele fala sobre o desastre que aconteceu lá no Fundão, em Mariana, Minas Gerais, e que os dejetos da barragem do Fundão, eles chegaram até uma região de estuário e foram feitas análises nesse estuário, nessa região onde chegou ali esses dejetos e rejeitos, né? E basicamente eles perceberam um elevado nível de manganês, certo? E o manganês, pessoal, ele é um metal pesado e ele pode ser tóxico em altas concentrações, tá, no nosso corpo. E a exposição crônica ao manganês, ou seja, se você está constantemente exposto ao manganês, em contato com ele, tanto diluído em água, né, ou até mesmo contato direto, ele pode causar danos ao seu sistema nervoso e pode afetar a sua coordenação motora, a sua memória, a capacidade de aprendizado, enfim. Ele é uma substância que se acumula no tecido nervoso e é por isso que ele tem essas complicações no tecido nervoso, certo? Bom, dito isso, pessoal, quero que vocês pausem o vídeo agora também. Acho que vocês já vão ter isso no caderno, mas quem não tem, faça, porque eu vou dar visto, óbvio. E responda essa pequena pergunta aqui embaixo, aqui, ó. Essa aqui. Qual é a relação entre a bioacumulação e os casos de excesso de manganês em peixe? Tá? Então, bioacumulação é uma palavra simples de se entender, né? Bio é vida, acumulação é acúmulo, né? Basicamente, vocês sabem, conhecem essa palavra, tá? E aí, o que será que tem a ver a bioacumulação com o excesso de manganês em peixes, né? Principalmente nessa área de estuário, tá? Que a gente está falando. Então, pensem um pouquinho aí, responda no caderno, certo? E vamos para vocês, vocês vão tomar o tempo que vocês forem precisos, basta pausar o vídeo, tá? Mas eu vou continuar aqui, tudo bem? Bom, então vamos entender de fato o que é essa tal bioacumulação? Então, ela é um termo que, no geral, descreve um processo do qual substâncias ou compostos químicos são absorvidos e retidos pelo organismo. Basicamente, é quando uma substância entra no nosso corpo e não sai, fica ali, presa, beleza? Ela é absorvida pelo nosso organismo, mas ela não sai. Basicamente, nosso corpo ele absorve os nutrientes e várias outras substâncias. Mas a questão é que nosso corpo absorve, usa e descarta. Beleza? Então a gente consegue tirar do nosso corpo essas substâncias. No caso da bioacumulação, é justamente quando a gente absorve tais substâncias e essas substâncias não conseguem sair do nosso corpo, elas ficam presas dentro dele. Tá? E aí a gente chama isso de bioacumulação. Geralmente substâncias tóxicas, tá? A gente está falando de mercúrio, estamos falando de manganês, estamos falando de microplástico, tá? Tudo isso são substâncias que se bioacumulam no nosso corpo, tá? E o interessante é que a bioacumulação ela pode acontecer de duas formas. Da forma direta, tá? Quando as substâncias são assimiladas a partir do meio ambiente. Por exemplo, quando a gente vê aqui a água contaminada, certo? Os indivíduos autótrofos,
Na verdade, todos os indivíduos aqui nessa cadeia, tá? Só de estarem aqui, só de estarem na água, eles já estão contaminados, porque eles estão em contato direto com a água contaminada. Basicamente, é como se a água estivesse suja, quando eles entram na água, eles se sujam, beleza? Então a água está contaminada, só de estar na água, eles já estão contaminados também. Porém, existe outra forma também de se contaminar, que é a forma indireta, que é pela ingestão de alimentos que contêm essa substância. Por exemplo, na imagem a gente vê aqui que tem um pescador, certo? O pescador, ele sequer precisa entrar na água para se contaminar. Ele nem precisa tomar um banho nesse rio ou nesse lago para ficar contaminado com essa substância que está ali. Por quê? Se ele pescar esse peixe aqui, ó, se ele pescar esse peixe e comer o peixe, logo ele também vai se contaminar. Tudo bem? Porque o peixe vai estar contaminado e quando ele comer o peixe, ele vai, consequentemente, comer essa substância tóxica que está dentro do peixe. Certo? Dessa forma, ele vai basicamente se contaminar indiretamente. O que estava contaminado era o rio. Ele nem precisou entrar no rio, no lago, enfim, no corpo d'água para se contaminar, porque ele, ao comer o peixe contaminado, também se contaminou. Certo? Bom, então vamos continuar. Então, vocês anotaram no caderno de vocês, tá? Eu pedi isso aí em sala de aula para vocês anotarem o que é bioacumulação, o que é bioconcentração e vamos lá resumir e pontuar cada uma delas. Tá? Então, a bioacumulação é o que eu acabei de falar para vocês, é quando ocorre essa concentração de substâncias nos tecidos, né, no corpo do animal, dentro do organismo, tá? Pode ser nos órgãos, mas principalmente nos corpos gordurosos ali, no tecido adiposo, é muito comum que essas substâncias fiquem presas ali, tá? E nós vamos ter a bioconcentração, que ocorre quando as substâncias são absorvidas pelo organismo em concentrações mais elevadas do que no ambiente circundante. Então, basicamente, a bioconcentração não necessariamente é algo ruim, mas ela basicamente indica que dentro do organismo tem mais de uma substância do que em relação a fora, tá? Ao ambiente, beleza? Tá? Então, eu usei com vocês na sala de aula o exemplo do peixinho no mar e do peixinho no rio, onde ele vai ter concentrações diferentes de sais, minerais e água dentro dele, dependendo do ambiente que ele está, certo? Então, tanto a bioconcentração quanto a bioacumulação vão acontecer dentro do organismo, tudo bem? E nós vamos ter o último conceito aqui, que é a biomagnificação, certo? Ou, se vocês preferirem, magnificação trófica. A gente chama assim porque ela vai se dar no decorrer dos níveis tróficos, a gente vai entender melhor. Então, um fenômeno que ocorre quando há o acúmulo progressivo de substâncias de um nível trófico para o outro, ao longo da teia alimentar. Assim, os predadores de topo têm mais concentrações dessas substâncias do que as presas. Por quê? O que acontece aqui? Tá? Basicamente, aqui no nosso exemplo, vamos supor que os zooplânctons, deixa eu pegar a cor vermelhinha aqui. Os zooplânctons, eles estão contaminados porque eles estão na água, certo? Vamos supor que eles têm 10% de contaminação. Supor, tá? Só para vocês entenderem melhor. Quando os peixes comem ele, o peixe também está no ambiente contaminado, então ele já está contaminado. E ao comer os zooplânctons, ele vai se contaminar duas vezes, tanto direta quanto indiretamente. Então vamos supor que aqui, ó, nós vamos ter 20% de contaminação, certo? Quando esses peixes forem predados pela foca, tá? A foca, o leão marinho, enfim, ele já vai estar também nesse ambiente contaminado e ele vai se contaminar duas vezes. Uma pelo ambiente que ele está e outra de maneira indireta pela comida que ele está consumindo. Então, olha aqui, nós vamos ter, vamos supor aqui, 40% de contaminação. Certo? E, por fim, quando o urso polar, que também mergulha, também está ali no ambiente aquático, vamos supor, né? Supondo que seja um ambiente aquático, tá? Quando ele, meu Deus, deixa eu tirar, ó, é esse aqui o humilhante que está enchendo o saco. Quando ele consome a foca, tá? Ele também vai estar se contaminando, só que se contaminando de maneira muito mais
extensa, tá? Com muito mais quantidade, quase 80%. Por isso aqui tá bem azulzinho. Ou seja, quanto mais distante a gente estiver, quanto mais no topo nós estivermos, mais contaminados nós vamos estar, porque nós vamos consumir mais indivíduos contaminados. Tá? É aquele nível, aquele lance de energia que a gente viu nos níveis tróficos. A gente não. Vocês viram ano passado nos níveis tróficos. Quanto mais acima do nível trófico, mais energia necessita, tá? O organismo para se manter vivo. Consequentemente, a gente está falando de predar mais, de comer mais. Tá? Então, a energia ela vai se perdendo ao decorrer dos níveis tróficos e é por isso que a gente tem esse fenômeno aqui. Tudo bem? Então, aqui embaixo, basicamente, biomagnificação, certo? E ali em cima, que a gente vê a setinha, é a bioacumulação, que vai acontecer no decorrer do tempo. Não tem a ver com a predação. Quanto mais tempo eu fico num lugar contaminado, mais eu me contamino. Certo? Tá? Bom, agora é hora de vocês fazerem a atividade de vocês no caderno, tá? Eu passei essa pergunta também em sala de aula. Nós vamos ter esses desenhos aqui em cima para ajudar vocês, né? Então temos o desenho de uma pirâmide ecológica e a contaminação que ocorre nela, tá? Aqui é bem visível o fenômeno da biomagnificação, certo? Você consegue perceber, é visual, né? Que conforme vai se passando, mais contaminado fica, tá? E aqui a gente também pode ter uma noção de como funciona a teia alimentar dessa pirâmide, tá? Então a gente vai ter os indivíduos aqui da base, aí depois os secundários e aí depois o terciário, tá? Então temos basicamente, na verdade, vocês vão conseguir ver aí, a teia alimentar era bem complexa, vocês têm que analisá-la, né? Então temos os autótrofos, os primeiros, aí temos os consumidores secundários, primários, na verdade, né? E aí os consumidores secundários, os consumidores terciários, tá? Então vocês vão ter que relacionar aí, talvez até, se vocês não estiverem entendendo, voltar lá, pesquisar sobre cadeia alimentar, teia alimentar, pirâmide ecológica, tá? Então, tem uma pausa aí no vídeo, certo? Respondam essas perguntas, tá? E coloquem no caderno, se você não fez em sala de aula, eu vou vistar, tá? Pedir para ser feito em sala de aula, mas se vocês não fizeram, vocês têm aqui a oportunidade para vocês fazerem e eu vistar, tudo bem? Bom, bioindicadores, certo? Bioindicador é interessante, tá, pessoal? A gente consegue avaliar o grau do impacto ambiental de um determinado lugar através de bioindicadores, tá? Então, existem vários estudos que avaliam a concentrações de metais pesados em ambientes aquáticos, meu Deus, por meio de bioindicadores, tá? E bioindicadores, pessoal, bioindicadores, eles são organismos, tá? São formas de vida, a gente está falando de seres vivos, tá? Cuja presença, tanto de mais ou de menos em algumas condições, são indicativos biológicos de uma determinada condição ambiental. Então, por exemplo, os sapos são usados como bioindicadores, os líquens são usados como bioindicadores, a presença de algumas bactérias na água são usadas como bioindicadores, até mesmo as algas, enfim, a gente tem várias formas de analisar como está a saúde daquele meio ambiente baseado nesses bioindicadores, nessas formas de vida que vão se apresentar de maneira anormal a depender da situação que nós estamos tendo ali, certo? Então isso é bem interessante e acho interessante vocês colocarem aí no caderno também o conceito de bioindicadores. Então coloquem no caderno aí o que é bioindicador para vocês saberem, porque pode ser que caia em alguma atividade futura aí. Ó, já estou te dando a dica, hein? Pode ser que caia, quase que não vai cair, tá? Bom, então, os ecossistemas aquáticos são ideais para esse tipo de avaliação, porque são considerados receptores finais de contaminantes liberados no ambiente, como a decomposição de materiais pesados, como zinco, chumbo, cádmio, mercúrio e entre outros, provenientes das atividades agrícolas e de mineração. Então, isso é um fenômeno, tá? A água, ela carrega
todos esses materiais, tanto metais pesados, mas também como os agrotóxicos, enfim. Basicamente, a água ela vai ser o destino final de toda essa sujeira, vamos dizer assim, que a gente coloca no solo, nas plantas, na própria água, tá? Porque no final das contas, o ciclo da água ele vai acontecer e de uma hora ou outra essa água vai chegar até os oceanos, nos rios, enfim, nos lagos e vai ser reutilizada. E aí a gente vai conseguir perceber, se a gente for lá no final, lá no oceano, lá no estuário, né, a gente vai conseguir perceber como tá a saúde dessa água? O que está chegando lá? Né? Pô, no exemplo que a gente usou no começo da aula, na matéria, a gente percebeu que o que tinha em abundância era, por exemplo, o manganês, mas porque eles estavam estudando manganês. Poderia ter outros metais pesados lá, com certeza tinha, tá? Então, se você for num lugar, por exemplo, mais agrícola, onde tem o extenso uso de agrotóxicos, ou defensores agrícolas, né, interprete como você quiser, você vai perceber que vai haver ali nos corpos d'água próximos daquela região onde são colocados os agrotóxicos, você vai perceber ali que vai ter a presença de agrotóxicos, ou acúmulo dessa substância ali na água, que pode, inclusive, fazer mal às pessoas que ali estão em volta, né, ou que usam daquela única fonte d'água como consumo ou para o uso do dia a dia, tá? Então, isso é muito interessante. E a gente não precisa ser nenhum gênio para saber, pessoal, que consumir substâncias tóxicas faz mal para a nossa saúde. Consumir, estar em contato com metais pesados, vai fazer mal para a nossa saúde. Isso é fato. Tudo bem? Certo? Então, olha aqui que legal, pessoal. Aqui nós vamos ter uma atividade, beleza? Então, o que eu quero que vocês façam? Quero que vocês analisem, certo? Essa imagem, beleza? Então, quero que vocês façam a leitura e análise desse infográfico, vamos dizer assim, como ele está dizendo ali. É possível visualizar os números 1, 2 e 3 destacados em amarelo, que indicam etapas importantes, tá? Então, na primeira, aqui em amarelo, tá? Nós vamos ter o destino da lama contaminada. Então, quando eles vão fazer o garimpo, no final das contas, a lama contaminada é despejada onde? Tá? No corpo d'água, certo? Segundo, o aquecimento e a evaporação do mercúrio. Tá basicamente transformando o mercúrio em gás, beleza? E a gente sabe que os gases precipitam depois na chuva, principalmente gases como o gás de mercúrio, que é um gás mais pesado, vamos dizer assim, de certa forma, tá? Então, mercúrio condensado, tá? Quando ele se junta com a água, com o vapor de água, ele condensa, certo? E ele volta para o meio ambiente ali no ciclo da água, a gente está falando, tá? E volta para o meio ambiente e acaba fazendo o que com esses organismos? Aquilo que a gente acabou de ver, né? Bioacumulando nesses organismos. Então, o que eu quero que vocês façam agora, tá, pessoal? Quero que vocês, no caderno de vocês, respondam essas perguntas, tá? Em qual etapa daqueles numerozinhos que a gente viu, que estão aqui, ó, em qual etapa? Na primeira, na segunda ou na terceira, a gente vai identificar a bioacumulação, tá? E segundo, onde é possível identificar a biomagnificação, certo? Então, procurem a partir, na verdade, revisem o que a gente viu até agora e se precisar voltar no vídeo, volte, fica à vontade, tá? E respondam essas duas perguntas, tá? Mas não se esqueçam, tá, pessoal, que vocês podem, de alguma forma, pensar que tá tudo em um número só. Não tá, tá? Já vou te dar uma dica. Uma está em um número. Deixa eu colocar um ponto de interrogação aqui. Uma está em um número, vamos supor que esteja no número X, e a outra está no número Y. São números diferentes, tá? Então, analisem com cuidado, com carinho essa atividade. Então, bom, isso aqui era uma pesquisa em grupo que eu ia passar para vocês, mas eu vou deixar para falar sobre isso em sala de aula, tudo bem? Então, pessoal, o que a gente aprendeu hoje, tá? Olha que interessante. A gente conseguiu, então, contextualizar e conceituar o que é bioacumulação. Então, agora vocês já sabem o que é bioacumulação, beleza? Já conseguem identificar, se eu passar um exemplo para vocês diferentes. Vocês já sabem o que é bioacumulação, pô. Da hora, já aprenderam algo novo, tá? E a gente também conseguiu entender
qual é os riscos que a acumulação desses materiais podem causar na nossa saúde, né? Tem diferentes tipos de substâncias, tá? Com diferentes níveis de toxicidade. Eu sei que vocês gostam muito, por exemplo, de radiação, é um tema que vocês gostam muito, né? Então, a usina de Chernobyl, enfim, entre outras coisas que abordam a radioatividade. E isso é, querendo ou não, um tipo de substância tóxica, tá? E a radioatividade, ela também se acumula nos corpos e também no ambiente, o que pode causar também essa bioacumulação de certa forma, tá? Então, isso é bem interessante, certo? No mais, pessoal, aqui nos slides nós vamos ter as referências de onde foi tirado esse material, tá? E é isso. Tudo bem? Se vocês tiverem alguma dúvida, manda mensagem aí no chat. Eu estou testando isso aqui, tá? Eu estou basicamente gravando a aula no slide, porque é muito maçante eu tenho todos os segundos anos, eu tenho que passar todas essas aulas para vocês. Então, eu achei melhor gravar e postar para vocês assistirem, passar, né, lá na plataforma CSP para vocês, do que ter que dar 8 aulas iguais. Imagina, no final eu ia ficar maluco, tá? Mas é isso. Tudo bem? Qualquer coisa, estamos juntos. Manda qualquer coisa, se tiverem dúvida, manda no chat. Eu vou estar ali olhando com vocês. Eu vou estar aqui, né, olhando com vocês. Se vocês tiverem outros tipos de dúvida, anotem e falem comigo em sala de aula para a gente trocar uma ideia, para a gente sanar essas dúvidas. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Muito obrigado, hein? Tamo junto.